Olá, vamos fazer a correção da atividade sobre os povos fenícios e os persas, da página 144 a 147 do livro didático. É a atividade, né, que ficou para que vocês fizessem na aula passada, tá? Vamos corrigir hoje. Eu não vou corrigir todas as questões com você, tendo em vista que são um quantitativo muito grande e aí o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas eu vou deixar o gabarito, ó, aqui o gabarito para vocês estarem corrigindo, né, comparando com o que vocês fizeram, e vou pedir a vocês para prestar atenção em algumas análises que eu vou fazer aqui de algumas questões. E aí vocês podem estar, né, lendo as questões, né, e buscando mais ou menos a mesma ideia de análise, né, de reflexão, né, porque a ideia é fazer com que vocês leiam a pergunta, né, interpretem, tentem compreender essa pergunta antes de marcar. Tá bom? Então, abram aí o livro didático de vocês na página 44 e vamos para a primeira questão. A primeira questão da atividade, ela diz o seguinte: essencialmente, mercadores exportavam pescados, vinhos, ouro e prata, armas, praticavam a pirataria e desenvolviam um intenso comércio de escravos no Mediterrâneo. O texto refere-se a características que identificam na Antiguidade Oriental os fenícios, hebreus, caldeus, egípcios ou persas. E aí nós vamos analisar da seguinte forma. Temos aí, né, a ideia da Antiguidade Oriental, e a gente pode pensar lá que os povos fenícios, por exemplo, estavam localizados no Oriente Médio, tendo suas costas voltadas para o mar Mediterrâneo. Era compreendido como os mercadores, né? Como diz o texto, né? Essencialmente mercadores, né? Eram conhecidos como povos mar, porque conheciam técnicas de navegação. Se utilizava do mar Mediterrâneo, né? Para comercializar seus produtos. E aí nós temos, né? Na pergunta, né? Exportavam pesca, ou seja, estava comercializando, né? Esse produto, né? Vinho, ouro, prata, armas, praticavam também piratarias, né? Utilizando do mar Mediterrâneo e desenvolviam um imenso comércio de escravos no mar Mediterrâneo. Então, essas são características que a gente pode estar encontrando nos povos fenícios, né? É basicamente isso que eu quero que vocês façam ao analisar a pergunta, o enunciado. Vamos buscar uma outra questão para fazer análise, tá bom? Dessa vez, né, vai ser a questão de número 7. Eu vou estar sempre buscando as questões menores, né? Vou explicar novamente devido ao vídeo para que ele não fique muito longo. É só para que vocês entendam como vocês devem estar fazendo a análise das questões antes de marcar, tá bom? Vamos lá para a questão de número 7. Na questão de número 7 temos: dentre as importantes contribuições deixadas pelos fenícios para a civilização ocidental, destacamos a. O desenvolvimento do alfabeto fonético e de técnicas de navegação. B. A construção de gigantescas obras hidráulicas para a prática da agricultura. Essa não é uma característica, né, dos povos fenícios. Lembre lá que o enunciado está pedindo as contribuições deixadas pelos povos fenícios. Então, essa não é uma característica. Letra C. A criação de um governo democrático. Isso também não é uma característica dos povos fenícios, não é verdade? Lembra lá que eu falei que eles tinham uma espécie de república plutocrática, né? Então, não é uma característica dos povos fenícios. A letra D. A prática do monoteísmo e ideais filosóficos. A prática do monoteísmo também não é uma característica dos fenícios. Lembra lá na aula que eu falei que os fenícios eles são povos politeístas. E a letra E, que é a criação dos primeiros sistemas jurídicos. Também isso não é uma característica dos povos fenícios, tá bom? Então, a alternativa correta
né, da 7ª questão é a letra A, né? Dentre as importantes contribuições deixadas pelos fenícios para a civilização ocidental, destacamos o desenvolvimento do alfabeto fonético e as técnicas de navegação. Por quê? Porque os fenícios eram considerados povos má, porque conheciam grandes técnicas de navegação, e eles desenvolveram o alfabeto. Lembra lá na aula que eu falei que eles desenvolveram um alfabeto com 22 consoantes, que esse alfabeto foi incorporado ao alfabeto grego, né, romano, e eles, né, vamos dizer que melhorou um pouco esse alfabeto, acrescentando outras letras, que posteriormente, né, deu origem ao nosso alfabeto, o alfabeto, né, latino que nós usamos hoje. Foi isso? Pronto. Vamos analisar aqui agora uma outra questão, tá? A de número 8. Na Antiguidade Pérsia, ao instituir o Dárico, o soberano Dário tornou estáveis as relações comerciais. Dificultou o comércio, não é um posicionamento do Dárico, né? Dificultar o comércio, até porque ele deixou as relações comerciais mais estáveis. Então, estimulou a procura do outro, também não é, né, um posicionamento do Dárico. Descentralizou o poder, também não, né, porque tínhamos aí poder centralizado, né. Desencadeou a guerra grego-pérsica, também não, né, ou seja, né, na 8ª questão, na antiga Pérsia, ao instituir o Dárico, o soberano Dário, ele tornou estável as relações comerciais. Tá bom? Vamos analisar a última alternativa, tá? Que é lá a de número... Deixa eu procurar aqui uma para vocês, mas... Que é de lá de número 10. Vamos para a de número 10. As condições geográficas da Fenícia, região mediterrânea, determinaram a dupla vocação dos fenícios de comerciantes industriais. Os fenícios, eles eram comerciantes, mas eles não eram industriais, ou seja, não. Alternativa errada. Letra B. Mercadores e navegadores. Os fenícios eram considerados povos comerciantes e povos má, ou seja, eles eram mercadores, né? Também eram navegadores. Alternativa B. Mas vamos analisar as demais. Letra C. Agricultores e comerciantes, não, porque lembra lá que a agricultura que os fenícios desenvolveram foi uma agricultura de subsistência, que a economia e a base econômica dos fenícios era o comércio. Letra D. Mercadores e agricultores, mesmo motivo, né? Comerciantes e artesão, não, mesmo motivo, né? Porque a economia era comercial, mas as condições geográficas da Fenícia, que era da região do mar Mediterrâneo, determinaram a dupla vocação dos fenícios como os mercadores, né, que eram povos que comercializavam, né, se utilizando do mar Mediterrâneo as suas mercadorias, e eram conhecidos como povos mar, navegadores, porque tinham grandes técnicas, né, tinham técnicas de navegação, tá bom? É basicamente isso que eu quero que vocês façam, analisar as alternativas de vocês, mesmo estando já com gabarito, que vocês leiam os enunciados das perguntas e antes de marcar, que vocês analisem essa pergunta. Analisem o enunciado e analisem alternativa por alternativa, tá bom? Até a próxima explicação das próximas as próximas atividades avaliativas, tá certo? Tchau!